paz do Senhor, queridos ouvintes, está no ar mais uma edição do programa Juventude em Ação. Programa esse oferecido pelo Ministério Restauração, que tem como presidente o pastor Humberto Schmidt Vieira, como diretor de comunicação o pastor Paulo Roberto dos Santos, como superintendente da juventude o pastor Adriano Licidônio, como líder da juventude temos o irmão Bruno Beltrame, presbítero Bruno Beltrame, nosso líder. E aqui quem vos fala é o irmão Diego. Temos aqui conosco também o irmão Christian. A paz do seu irmão Diego, a paz do seu irmão Leonardo, a paz do seu todos os videologados. Também o irmão Marcos Leonardo. Paz do seu irmão Diego, paz do seu irmão Christian. E nesta noite, então, nós estaremos aqui, vamos meditar um pouco na palavra de Deus, vamos glorificar o nome do Senhor, né? Saímos de um culto maravilhoso, um culto ali onde nós sentimos a presença de Deus, onde Deus falou poderosamente conosco. E agora vamos continuar, né, na presença de Deus, na programação. O nosso lema aqui da Juventude da Sede é nenhum jovem se perderá, né? Você que não sabe o porquê, é porque nós estamos no momento de pandemia. Essa pandemia que nos pegou de surpresa, que ninguém esperava, né? O único que sabia que ela ia acontecer era Deus, né? Ninguém esperava, ela veio, pegou todo mundo de surpresa, não somente a igreja, mas também o mundo. E aí o que aconteceu, né? Houve uma preocupação da liderança quanto aos jovens. Imagina só, os jovens, eles já muitas vezes têm uma fragilidade natural, né, irmão Christian? Ele tem uma fragilidade natural, ele está recém começando a sua vida, ele está recém começando a sua... Ele está recém começando a sua caminhada. Então ele ainda tem dificuldade, muitas vezes, de lidar com as coisas da vida. Imagina, além de tudo o que ele já está passando, vem uma pandemia, né? Além dos problemas familiares, além da escola, além de projetar o seu futuro e não saber o que vai acontecer, vem uma pandemia em cima do jovem. Aí, o que acontece, né? A nossa liderança preocupada, vendo essa necessidade, então criou esse lema: nenhum jovem se perderá, para que os jovens então se sentissem motivados, né, continuassem buscando nas orações no Vale da Oração, continuassem buscando nas vigílias das moças, continuassem buscando nas programações, nos programas de rádio e também nos cultos que eram limitados, né, ali no início da pandemia, mas que continuaram acontecendo, né? Então, nós podemos ver que esse lema veio a calhar, né? É o lema, nenhum jovem se perderá. E nós, então, semana retrasada, né, irmão Christian, que a gente esteve aqui juntos, sim, né? E nós, na semana retrasada, estudamos um pouco ali sobre Isaías 31 e 32. Nós lemos ali Deus dizendo para o homem não confiar, né, no braço humano, na sua própria razão humana. Nós vemos outras coisas também ali, Deus falando sobre o Messias, algumas características de como seria o reinado de Jesus. E hoje nós vamos continuar aqui, estudando um pouco do livro de Isaías, né, ali a continuação daquilo que nós estávamos, daquela passagem de Isaías 31 e 32 que nós lemos na outra vez que estivemos aqui. E eu vou pedir então para o irmão Marcos Leonardo, ele vai fazer a leitura ali de Isaías 32, no capítulo, versículo de número 9 até o versículo de número 20. Amém. Levantai-vos, mulheres, que viveis despreocupadamente, e ouvi a minha voz, vós, filhas, que estáis confiantes, inclinai os ouvidos às minhas palavras, porque daqui a 1 ano e dias vireis a tremer, ó mulheres que estáis confiantes, porque a vindímia se acabará, e não haverá colheita. Tremei, mulheres que vivei despreocupadamente. Turbai-vos, vós que estáis confiantes. Despi-vos e ponde-vos desnudas, e cingi com panos de saco
os lombos. Batei no peito por causa dos campos aprazíveis e por causa das vinhas frutíferas, sobre a terra do como também, sobre todas as casas onde há alegria na cidade que exulta. O palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta. Ofel e a torre da guarda servirão de cavernas para sempre. Folga para jumentos selvagens e pastos para os rebanhos, até que se derrame sobre nós o espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. O juízo habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Ainda que haja saraivada, caia o bosque e seja a cidade inteiramente abatida. Bem-aventurado vós que semeais junto todas as águas e dais liberdade ao pé do boi e do jumento. Aleluia. É isso aí. Antes de nós falarmos um pouco sobre essa passagem, o que o ouvinte, o videologado, né, irmão Christian, deve fazer aí para ajudar a programação? O que o senhor acha? Os irmãos que estão chegando agora podem deixar seu like, irmãos. É muito importante os irmãos, quando chegarem no início dessa programação, já vão deixando o like, compartilhando. É muito importante, muito fácil compartilhar também. Os irmãos que têm celular, ali o notebook, computador, aperta ali, clica em compartilhar, e tem algumas ferramentas ali do WhatsApp e outras ferramentas importantíssimas que você pode enviar. E eu acho que uns 5 contatos você pode enviar ali de primeiro momento, e depois você vai enviando para que outras pessoas sejam abençoadas por Deus, e que a palavra de Deus venha atingir a vida de cada um, aqueles que vão estar ouvindo, porque a palavra de Deus, quando é pregada, ela é importantíssima. A palavra de Deus é como uma espada, irmão Diego, de 2 gumes, que vai lá na divisão da alma e do espírito. Nós podemos aqui falar de outras coisas, mas igual a palavra de Deus não tem igual. Não tem uma comparação. Aleluia. É algo muito tremendo, é algo muito importante. É a palavra de Deus. Aquilo que Deus vai falar através dessas programações que você vai estar enviando. Você estará abençoando os irmãos, você estará abençoando a sua família. De repente tem pessoas ainda que não conhecem esta programação, que ainda não participaram dessa programação, e você vai ali, clique em enviar e compartilhe para vários contatos aí, para vários amigos, para vários familiares aí que às vezes nem podem ser, não são cristãos ainda, mas através da palavra de Deus possam ser tocadas, e a partir desse momento, quem sabe não possa vir no culto, e a partir desse momento aceitarem a Jesus. Isso vai ser uma alegria, tanto no céu, e principalmente para você aí que enviou o contato. Você vai estar evangelizando através de um simples clique ali em compartilhar. Então deixe seu like, deixe seu comentário. Os irmãos que estão chegando aí de outra cidade, de outros países, já podem deixar seu comentário no chat, que nós vamos estar lendo os comentários dos irmãos, nós vamos estar interagindo com os irmãos. É muito importante que você possa interagir conosco pelo chat, e nós todos vamos ser abençoados, irmão Diego. É isso aí, né? Então contribua para essa obra, compartilhando aí no seu status, né? Mandando para, quem sabe, para os seus contatos do WhatsApp aí, dando o seu like, comentando aí, fale conosco através do chat. Isso tudo é para auxiliar, né? E para que cheguem mais pessoas, né? Então vamos estar cooperando. Mas nós fizemos leitura, irmão Marcos Leonardo fez leitura do capítulo 32 de Isaías, a partir do versículo 9. E ele vai nos trazer, então, uma comparação, digamos assim, né? Ele vai nos trazer ali uma visão de como estava o povo de Israel nesse momento que ele estava profetizando, né? E aqui ele vai falar sobre, ele vai usar, né, as mulheres, irmão Cristian, né? Ele vai usar elas para exemplificar o que estava no coração do povo de Israel. Então a gente não vai falar aqui, né, mal das mulheres, né, não é isso, mas a gente vai falar sobre aquilo que o profeta Isaías estava tentando falar, né, tentando dizer através
da comparação, né, do povo de Israel com essas mulheres aqui, né? Então ele diz: levantai-vos, mulheres que estáis em repouso, e ouvi a minha voz, e vós, filhas que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras, né? E ele diz o porquê: porque daqui a 1 ano e dias vireis a ser turbadas. Ó mulheres que estáis tão seguras, porque a vindima se acabará e a colheita não virá. Então, o profeta Isaías, ele chega diante do povo de Israel, e ele então fala aquelas, como se estivesse falando, né, para aquelas mulheres, nos revelando como estava, né, nos revelando como estava o coração do povo de Israel. Aqui ele vai dizer o seguinte: para que elas se levantem, porque elas estão em repouso, ele pede para que elas escutem a sua voz, né, porque elas estão tão seguras. E ele pede para que elas inclinem os seus ouvidos à sua palavra, né? Então a gente vê que aquelas mulheres ali, a quem o profeta Isaías ele está se dirigindo, aquelas mulheres, elas estavam então num estado de letargia. Elas estavam num estado de indiferença. Sabe o que é a letargia, irmão Christian? Pode me explicar. Irmão Marcos, sabe o que é letargia? Pode me explicar também. A letargia é vou dar um exemplo, tá? O que acontece conosco? Nós estamos trabalhando ou estudando, tá? Aí dá aquela pausa e nós almoçamos. Quando a gente volta, como nós estamos? Vamos chegar lá, né? Mas como é que a gente tá quando volta? A gente tá com a mesma energia? Não. Não, né? Aí a gente tá com a mesma disposição? Não. A gente entra num estado e às vezes que a gente fica parado ali e às vezes acaba até dormindo, né? Aí tem um nome pra isso, letargia, se eu não me engano é pós-prandial, algo assim. É quando a pessoa pega e ela comeu ali e depois vai lá, né, dá um descanso, ela não consegue continuar, né? E o que é uma letargia, então? Quando a pessoa não se move, ela não consegue, por algum motivo, ela não consegue, né, ir pra frente, ela não consegue se mover, ela não consegue sair do lugar. Então essas mulheres aqui, né, estavam em letargia. E elas representam, elas tipificam o povo de Israel. Então o povo de Israel ele estava letárgico, estava parado, né, espiritualmente falando. Estavam ali, estavam com o coração obscurecido ali, estavam com o coração, né, como é que se diz? Me fugiu agora a palavra, mas cauterizado. O coração deles estava cauterizado, eles não conseguiam, né, ouvir a palavra de Deus. E o que vinha acontecer então com eles? Eles ficavam indiferentes, eles ficavam letárgicos, parados, paralisados espiritualmente. Uma apatia espiritual, né? Uma apatia, né, espiritual. Eles estão ali sem conseguir ter reação à palavra de Deus. Imagina só não conseguir ter uma reação à palavra de Deus, né? E achar que tudo está bem. E achar que tudo, né? Imagina só. Aqui diz, né? Levantai-vos, mulheres que estáis em repouso. Ouvi a minha voz. Filhas que estáis tão seguras. Então estavam repousando, estavam em segurança, né? Quem sabe ali estavam fazendo as coisas do lar, estavam vivendo a vida normal, estavam vivendo a vida cotidiana, estavam vivendo a vida, né, naturalmente. Mas Deus, olhando para o coração delas, né, via que elas estavam distantes dele. Essas mulheres, né? E com certeza ele está falando aqui para o povo de Israel. Então imagina só como é esse engano, irmão Christian, né? Como é esse engano da pessoa ela estar neutralizada espiritualmente, mas continuar, né, com aquela sensação, com aquele sentimento de que ela está segura, que está tudo bem, que está tranquilo, né? Imagina só, o irmão consegue imaginar como seria esse sentimento? É o que acontece hoje, né? O que estava acontecendo em muitas igrejas na época
em que o apóstolo João teve aquela visão do Apocalipse, né? Aquelas igrejas, ali tinha algumas igrejas que estavam no auge dessa indiferença, estavam no auge da apatia espiritual. É como nós vemos ali que o irmão leu, as pessoas parecia que estavam convictas, estavam seguras em si mesmas. E no livro de Provérbios vai nos orientar também que a gente não tem que se estribar no nosso próprio pensamento. Às vezes nós confiamos tanto em nós mesmos, nosso próprio pensamento, nosso próprio entendimento, e pelo fato de se estribar, de se apoiar totalmente nesse pensamento que nós construímos, nós passamos então a descansar, a achar que nós estamos seguros, sem procurar saber o que Deus quer, ou sem procurar saber para onde que Deus quer nos levar. E acabamos que praticamente, né, no nosso pensamento, estamos seguros do que nós estamos fazendo. Decisões, como o irmão falou no início da programação, no auge, nós estamos aqui passando aí no processo da pandemia. Houve uma grande, assim, pode-se dizer, né, que houve uma grande diferença, é uma coisa nova, assim, que foi pegando praticamente de surpresa, antes, né? Nunca aconteceu antes. Então, quantas pessoas hoje, agora, de repente, estão precisando de ajuda nesse exato momento, né? E estão indiferentes, estão apáticas. Às vezes, de repente, podem estar pensando assim, não, mas eu estou seguro do que eu estou fazendo. Será que realmente essa segurança que nós estamos sentindo, será que realmente é da parte de Deus, ou nós mesmos estamos produzindo essa segurança? Como a palavra de Deus aí está relatando, essa passagem bíblica aí falando sobre as mulheres, orientando o povo de Israel. Eles se estribaram nos seus próprios pensamentos, no seu próprio entendimento, e estavam levando uma vida dissoluta, uma vida tranquila, uma vida, entre aspas, segura. E estavam totalmente fora, irmão Diego, daquilo que Deus queria para eles. Totalmente fora do que Deus queria para eles. E a gente pode parar um pouco, né, para analisar, a gente pode parar um pouco para pensar. O Espírito Santo, ele habita em nós somos a morada do Espírito Santo. Eu costumo dizer isso, irmãos, que nós não somos qualquer nós não somos qualquer pessoa. Nós temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, e através do Espírito Santo de Deus é que nós conseguimos ser orientados por qual caminho nós devemos seguir. Será que nosso caminho que nós estamos nesse exato momento, que aparentemente está seguro, será que realmente é o que Deus quer para nós? Será que realmente é o que Deus já projetou para nós? Será que é o plano ideal da vontade de Deus? Como nós batemos muito nesta tecla, né? Sobre estar no centro da vontade de Deus, no plano ideal daquilo que Deus quer para nós. E como às vezes o povo de Israel estava fazendo, nós estribamos nossos pensamentos, nas nossas ideias, nas nossas construções de pensamentos, porque nós próprios construímos nossos próprios pensamentos, nossos próprios entendimentos, nós construímos nossas ideias, e muitas vezes, irmão Diego, nós tornamos nossa ideia absoluta, nós tornamos a nossa ideia como se fosse a única. Ninguém fala o irmão pode falar para mim, mas eu não aceito. Eu tenho a minha ideia, a minha construção que eu fiz através do meu conhecimento, através da minha experiência, através daquilo que eu vivi, e não paro para ver o outro lado, não paro para ver o que Deus quer para a minha vida. E acabo que tendo essa aparente segurança, essa tranquilidade que a gente vai sentindo. E de repente a gente está totalmente fora, irmãos. Então por isso é muito importante a gente procurar saber se a gente está realmente agradando a Deus, se a gente está realmente no caminho em que Deus quer para nossas vidas, se realmente a gente está procurando agradar a Deus, se aquilo que nós estamos fazendo, se essa ideia, por mais que genial que for a nossa ideia, por mais que seja uma opinião muito boa, por mais que seja uma ideia que nós construímos através de nossas experiências, excepcional, mas nós temos que parar um pouco e saber procurar a vontade de Deus, procurar saber pela palavra de Deus,
Porque como nós vemos aqui, havia profetas, irmão Diego, nós lemos aqui anteriormente, havia profetas, homens cheios de Deus, cheios da glória de Deus, cheios da revelação, cheios daquilo que Deus tinha, daquilo que vinha diretamente do céu, mas é como se os profetas estivessem falando em alta voz e as pessoas estivessem ouvindo e não entendendo nada, ou pelo menos não procurando entender aquilo que Deus queria falar através dos seus servos. Então, hoje nós temos a palavra de Deus, irmão Diego, nós temos líderes, nós temos pastores que estão à nossa disposição, nós temos irmãos que estão ao nosso lado, ao nosso derredor todos os dias para nos dizer se nós realmente estamos corretos, se nós realmente estamos indo para o plano, para o foco que é Jesus Cristo, para o alvo que é Cristo. Então, a gente tem que parar um pouco para analisar nossas vidas e procurar saber aquilo que está escrito na palavra de Deus, procurar saber o que Deus quer, o que Deus pensa. Para sair da letargia, né? Para sair isso. Da indiferença, né, irmão Marcos? A indiferença que vem muitas vezes. O que é indiferença, né? Aquela pessoa que tanto faz, né? Ela pode estar caindo o mundo ao seu redor, mas, fazer o quê, né? Eu tenho a minha vida, eu tenho os meus interesses próprios. Como estava falando, né? Tem a sua ideia, a ideia fixa, né? Aquela coisa, é o que eu penso e deu, né? É o que eu sinto e deu, é o que eu acho e deu. Aí, aquela pessoa, ela vai se centrando em si mesma de uma forma, né? Que aquilo ali neutraliza todos os sentimentos dela para com a voz de Deus, né? Então, você que está na escuta e quem sabe está, né, notando, identificando aí no seu coração uma certa indiferença, né, uma certa letargia às coisas de Deus, não consegue se mexer espiritualmente, tá letárgico, né, e tá também indiferente, não consegue esboçar uma reação àquilo que Deus está falando. Então, pense, né, o que gera isso? É nosso egocentrismo, né, é a nossa a falta de humildade, muitas vezes. Há momentos que isso acontece com a gente também, né, irmão Cristian? A gente vai adquirindo experiência na caminhada cristã e muitas vezes a gente percebe, poxa vida, né, eu estou andando no meu próprio caminho, no meu próprio coração. Aí eu não consigo, né, muitas vezes ouvir a voz de Deus. Irmão Diego, interessante que nessa indiferença, nessa apatia, ela encaminha um povo que recebeu a revelação de Deus. Ela encaminha uma igreja, nós vamos falar aqui como igreja, né? Uhum. Ela encaminha toda uma igreja que recebeu milagres, recebeu a preciosidade do batismo do Espírito Santo, recebeu toda a glória de Deus. Essa apatia, essa indiferença que a pessoa entra, ou que essa pessoa está ali, ela destrói e leva para a apostasia espiritual. Isso é um caminho que vai levando para a apostasia espiritual, porque a pessoa já não vai abandonando, que nem o povo de Israel estava fazendo gradualmente, irmãos. O povo de Israel estava abandonando Deus, abandonando a revelação, abandonando a santidade, a glória que eles viram. Eles viam Moisés, o rosto de Moisés brilhando, a glória de Deus descendo aquela como fumaça, e eles receberam todo aquele poder, toda aquela maravilha, e isso estava levando todo aquele povo para uma apostasia, para um abandono. Isso era gradualmente. Eles se sentiam seguros, né, porque tem promessa, seguros porque tinham milagres, seguros porque tinham a manifestação de Deus, né, no meio deles, e por isso se sentiam seguros, como essas mulheres aqui, né, a de levantai-vos, vós mulheres que estáis em repouso, e depois, filhas que estáis tão seguras, tão seguro, muita gente confia, né, eu sou crente, eu confio, eu leio a Bíblia, eu oro, eu tenho a palavra, eu vou numa igreja que é pentecostal, que é de santidade, e aí a gente confia naquilo ali, né, e repousa, e fica seguro, e muitas vezes até vai crescendo no coração aquilo que a gente estava falando da soberba, né? E aí gradativamente a pessoa pode
mesmo tendo tudo isso, pode ir se afastando até, né, virar as costas para Deus, para sua palavra, né, que é a apostasia. Então, você que está chegando agora, né, nós estamos meditando um pouco em Isaías 32, aqui a partir do versículo 9. Então, você que está aí chegando agora, nós estamos falando sobre Isaías 32, a partir do versículo 9, que vai nos contar, então, né, Isaías se dirigindo a algumas mulheres, que aqui nós, né, acreditamos que se refere ao povo de Israel. Essas mulheres estavam em repouso, seguras, mas Deus, é muito interessante isso, que mesmo elas estando nesse estado de indiferença, né, Deus, ele vem para elas e vem clamando: escutem as minhas palavras, né, ouçam o que eu estou dizendo. Então, veja bem, algumas pessoas estão nesse processo, né, não de apostasia, mas a apostasia vem depois. A gente está falando num processo de indiferença, né, um processo de não ter reação, de não conseguir se mexer espiritualmente. Mesmo pessoas estando nesse estado, né, de não estar conseguindo ter uma reação espiritual, Deus, ele vem para essas pessoas e chega e diz: olha, escutem as minhas palavras, né? Vocês estão em repouso, ouvi a minha voz. Filhas que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras, né? Então, Deus, ele quer falar também com esse que está letárgico, com esse que está indiferente, com esse que está paralisado espiritualmente, né? Deus, ele quer falar com as nossas vidas, mesmo que nós estejamos ali parados, né? Mesmo, muitas vezes com alguma algema, né, espiritual, com uma cadeia espiritual, alguma coisa nos prendendo, alguma coisa nos paralisando. Deus, ele vem e fala conosco, né? Ele vem e fala. Muitas vezes a gente coloca empecilhos para o agir de Deus, né? A gente diz: não, olha lá o camarada, ele está indiferente, Deus nem pode falar com ele. Muito pelo contrário, né? Ele chega e fala para essa pessoa escutar. E aí é o seguinte, no versículo 10, ele diz: porque daqui, escutem, né? Me escutem, porque daqui a 1 ano e dias vireis a ser turbadas. Ó mulheres que estáis tão seguras, porque a vindima se acabará e a colheita não virá. Então, estavam no tempo de prosperidade, né? Tinha vindima, tinha colheita, então a uva lá estava, né, estava vindo uva, estava vindo colheita de cereais, estavam tendo a prosperidade naquele momento e estavam seguras, colocando o seu coração naquilo ali, colocando a sua esperança, colocando a sua segurança naquilo. Mas Deus vem e diz: ó, vocês estão tão seguras, mas daqui a 1 ano, né, aqui nessa passagem específica, ele fala que elas vão ser turbadas. Elas estão seguras, mas elas vão ser perturbadas, vão ser turbadas. Aquela segurança, ela vai acabar, irmão Cristo, né? Então, e aqui ele diz por quê? Porque a vindima vai faltar e a colheita também vai dar errado. Então, aquilo que o ímpio, ele põe o seu coração, ele vem dizendo assim: olha, eu ponho meu coração no dinheiro. O ímpio, né, põe o seu coração no dinheiro, põe o seu coração no seu status, na sua profissão, no seu casamento, põe o coração em qualquer coisa. E aí Deus, ele chega e diz: olha, isso vai faltar em algum momento, né? Isso vai dar erro, vai acontecer, e principalmente quando é crente, irmão Christian. Glória a Deus. Irmão Marcos, né? Quando é crente e o crente está ali começando a querer colocar o seu coração, né, no dinheiro, começando a colocar o seu coração mais na sua família do que em Deus, no seu carro, né, no seu status, na sua profissão, no seu estudo. O jovem, né, que a maioria queira acreditar que estão estudando, então, quero acreditar, né, que estão estudando. Então, o que acontece? Põe o seu coração nisso, põe o seu coração, né, no seu entendimento, no seu pensamento. Quando é crente, Deus vai lá, né, e ele dá um jeito de frustrar aquilo ali, né, dá um jeito de frustrar muitas vezes aquele dinheiro que a gente está recebendo, aquele emprego, né, aquele estudo, aquela bênção que era para ser uma bênção nas nossas vidas. Deus vem e tira, né, falta a vindima, falta a colheita, né,
dar errado aquilo ali. Justamente por quê? Porque nós já estávamos, né, começando a repousar. Estávamos começando, né, a nos sentir seguros, né, colocando o coração naquela bênção, colocando o coração naquela dádiva, colocando o coração, né, naquela coisa que está ali nas nossas vidas nos fazendo um bem, né? Então, você que está aí, né, quem sabe sendo tocado, se sentindo na letargia, Deus, ele pode tocar, né, naquilo que você está pondo o coração, né? Deus pode tocar naquilo que eu estou colocando no coração. Então, o quanto nós devemos sair da letargia, sair da indiferença, para que Deus, né, ele não necessite muitas vezes nos ferir tanto, né, para que nós venhamos acordar. Não é necessário. Para que a gente vai passar, né, por uma dor, um sofrimento, só porque estamos tirando o nosso coração de Deus? Mas, nesse momento, então, nós vamos escutar um hino. E logo mais, estamos de volta, continuando aqui com alguns versículos de Isaías 32. E também vamos atualizar os videologados aqui, né? Vamos falar os irmãos que estão no chat participando conosco. Então aguarde só mais um pouquinho, né? Vamos escutar um hino, vamos glorificar a Deus, louvar ao Senhor. E daqui a pouco mais estamos de volta, né? Com mais palavra e atualizando os ouvintes. Glória a Deus. Cumprimentos videologados com a paz, oração e união. Nós vamos louvar com um hino bem conhecido. E vamos louvar de todo o coração. Eu creio que Deus vai falar com alguém essa noite. Aleluia. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar.
Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia. Onde eu te mandar, tu irás. Onde eu te colocar, tu ficarás, e eu te encherei, e eu te encherei, e eu te encherei. Vai, vai em paz, deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa Deus te usar para salvar. Deixa Deus te usar para curar. Enquanto Ele te usa, Ele cuida de tudo que te faz chorar. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Enquanto Ele te usa, Ele cuida de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar. Deixa eu te usar. Enquanto tu adoras, Ele cuida de tudo que te faz chorar. Amém. É isso aí, queridos irmãos. Estamos então aqui no programa Juventude em Ação, né? Nós escutamos um hino para nosso elevo espiritual e agora nesse momento o irmão Christian vai fazer, ele vai fazer leitura aqui, né, dos irmãos e das irmãs que estão participando juntamente conosco desde o início da programação. Temos diversos nomes aqui. O irmão Christian estará lendo agora. A irmão Diego e a irmã Laura está participando desta programação lá da cidade de Santiago, Rio Grande do Sul. A irmã Eglaia, que é o irmão Zion também, Paz, Oração e União. E também a irmã Karine Leonardi, secretária da Juventude, aqui da sede. A Deni Goulart, a irmã Liliane. Tem o irmão lá de Espumoso, a irmã Denia lá de Santa Rosa. Tem irmão aqui lá de Espumoso, Rio Grande do Sul, Gesiel de Souza. Também temos a irmã Prisca, temos a irmã Thalita Isabel, temos o irmão Júnior,
Temos a irmã Andressa Andrade na escuta dessa programação, os irmãos saudando com paz, oração e união. A irmã Aline Vieira, que está na escuta da programação, o irmão Bruno Beltrame, a irmã Miriam Oliveira, a irmã Lídia Mamani, lá de La Rioja, Argentina. A irmã Lídia Mamani fez a Escola de Missões 37ª conosco. Glória a Deus. A irmã Mônica também está nos saudando aqui, da área Ipiranga. Mãe Yasmin, a irmã Ana Guimarães Rodrigues, a irmã Isabel Schmidt, a irmã Leiliane Cardoso, a irmã Paula Cruz, lá de Porto Rico, está sempre na escuta da programação. Tainar Marques e alguns irmãos ainda que não se pronunciaram, mas estão na escuta dessa programação. Os irmãos são muito bem-vindos por participar dessa programação, estar ouvindo a palavra de Deus, que é poderosa e pode transformar vidas. É isso aí, né? Não esqueça de compartilhar, dar o seu like, não esqueça de ajudar aí, né? Para que mais pessoas venham a ser alcançadas por essa programação. Né? É só um programa de rádio online, irmão Christian? É só uma programação para preencher talvez a grade ali, né? Para não ficar um espaço vazio? Não, né? Não, de jeito nenhum. Nós aqui, todos nós aqui, estamos cooperando, somos pessoas simples, né? Não temos... somos pessoas comuns, mas o objetivo desse programa, né, e dos demais é alcançar vidas, alcançar almas, né? As pessoas que não conhecem Jesus, mas também aqueles irmãos, quem sabe, estão fracos, nesse estado que a gente está falando, né, irmão Cristian, aqui Isso mesmo. Da indiferença, irmão Marcos, é a pessoa que está entrando ali para uma frieza espiritual, né? Também pode ser alcançado por essa programação, né? E Deus pode agir através dela. Então coloque aí no seu status, dê o seu like, compartilhe, que isso vai alcançar com certeza. Não é nós que agimos, é o Espírito Santo, né? A gente está aqui cooperando, somos pessoas comuns, mas Deus, ele pode agir através das nossas vidas e através dos irmãos, né, que estiverem aí do outro lado. Mas vamos continuar então essa meditação que nós estamos fazendo lá no livro de Isaías, capítulo 32, a partir do versículo 9, né? Nós vimos Isaías 31 e 32, do 1 ao 8, outra vez que nós estivemos aqui, eu e o irmão Christian estávamos aqui justamente com o irmão Norton, e hoje nós estamos vendo, né, a parte que faltou, que é a partir do versículo 9, né, do Isaías 32. E ela nos fala ali, Deus mostrando como estava o coração do povo de Israel, falando para algumas mulheres que estavam seguras, que estavam repousando, que estavam confiando, né, nas coisas, dizendo para elas, escutem a minha palavra, vocês que estão tão seguras, porque aquilo que vocês estão confiando vai dar errado. Aquilo que vocês estão confiando, né, não vai dar certo. E aí ele continua, ele dá, né, ele diz o que elas têm que fazer, irmão Christian. Quando a pessoa, ela identifica em si mesma, eu estou esfriando. Quando a pessoa, ela identifica, irmão Marcos, que, não tenho mais vontade de orar como eu tinha, né, há um pouco de tempo atrás. Eu não tenho mais vontade de ir nos cultos como eu tinha há algum tempo atrás. Eu não tenho forças para jejuar como eu tinha há algum tempo atrás. E eu tô até que me acostumando. Eu tô até que, né, tô começando a me sentir tranquilo. Aí o que acontece? Aquela coisa da carne que a gente tava, né, que a gente lutava, ela já vai parecendo normal. Aí vai acender uma luz. Eu tenho certeza que alguma coisa a gente vai perceber isso. Eu tenho certeza que o Espírito Santo não vai deixar, né, a pessoa simplesmente ir se desviando ou até mesmo se afastando, né? Assim e deu. Não, alguma coisa Deus vai, né, Diego, falar. Aproveitando, né, isso que o irmão está falando agora, eu quero frisar aqui algo muito importante. Eu posso dizer essa frase, que um dos maiores termômetros espirituais assim para nós na igreja jovens são nossos pais, porque eles convivem diariamente conosco. E principalmente a gente tá ali 24 horas praticamente,
Eles conhecem as nossas atitudes, Ele sabe as nossas falhas, Ele sabe os nossos erros, eles sabem aquilo que nós gostamos e aquilo que nós não gostamos. Então, eu lembro assim, já que para frisar, né, como já falei, um termômetro espiritual são nossos pais. Eu lembro que para mim estava tudo tranquilo. Para mim estava lá no topo, para mim estava tudo ótimo. E eu lembro que a minha mãe chegava e dizia assim para mim: Christian, tu não tá muito bem não, espiritualmente. E naquele momento ali eu não aceitava, né? Aceitava de primeira instância, assim, que eu não estava muito bem espiritualmente. E eu ficava pensando, tá, mas eu tô indo na igreja, estou fazendo as funções ali na igreja, fazendo a obra de Deus, enfim. E a minha mãe chegava, falava pra mim essas coisas, e depois eu refleti, e eu ficava pensando assim, não, mas será? Mas se ela falou, alguma coisa tá errado. A minha mãe não ia falar algo assim meramente do acaso. E eu acho que entra muito, tenho certeza que a soberba, ela entra muito nessa área na nossa vida, na nossa juventude. Que a pessoa, ela pensa que tá bem, e a soberba, ela não nos mostra. É como se fosse uma cegueira espiritual que a pessoa não consegue identificar a sua própria soberba ali no início. É claro, né, que tem aquela posição em que o Espírito Santo fala, e a pessoa até sabe que é a voz do Espírito Santo, mas continua caminhando pro erro. Então, os pais aí são muito importantes. Quer saber se você está bem ou se você está mal espiritualmente? Para um pouquinho e conversa com seus pais, ou preste atenção naquilo que eles estão falando, que você vai ver também. Essa é uma das formas que eu creio que o Espírito Santo utiliza, né, para falar conosco. Glória a Deus. Duas coisas que você falou que me chamou a atenção, né? A primeira é a questão das atividades na igreja, irmão Marcos. Que muitas vezes a gente tá a mil ali, né? Tá envolvido em tudo, tá fazendo tudo na igreja ali. Tem a igreja tem várias atividades, né? A igreja tem cultos, os jovens têm os seus cultos, tem a consagração, tem o vale da oração, tem outras coisas. E alguns de nós vão se envolvendo em algumas atividades específicas. Alguns cantam, outros evangelizam, outros estão envolvidos na escola dominical, outros em atividades administrativas, né? E o que acontece? Aquilo ali, a pessoa tá na obra, tá combatendo ali na obra de Deus. E muitas vezes vem esse sentimento de tranquilidade que a gente tá falando, de repouso, né? De, eu tô na obra, tô engajado em tudo, então tá bem, tô tranquilo. Não preciso me preocupar mais, né? E é justamente nesse momento que muitas vezes começa a vir a indiferença e a frieza nos nossos corações, né? Porque não basta nós estarmos ativos, não basta nós estarmos envolvidos, nós temos que ter o coração em Deus, né? Nós temos que ter uma chama no coração, temos que ter aí a presença de Deus, né? Não basta nós ficarmos ali. E a outra coisa que me chamou a atenção ali que tu falou é da soberba. E o jovem, ele tem a maior facilidade. Não, na verdade todo ser humano tem a tendência e ele tem a facilidade de ser soberbo, né? Mas os jovens, nós, né, alguns mais jovens que os outros nem tão jovens assim, mas nós temos essa característica, né, de sempre ter aquela coisa, não, eu consigo. Não, eu faço. Isso mesmo. Né? Como tá falando dos pais, o pai diz, não, tu não faz porque tu não vai conseguir. Não faz porque vai dar errado. A mãe vem e não faz, né? O líder. E aí a pessoa teima e faz. A pessoa teima, né? E vai e diz, eu consigo, eu posso. Então essa é uma característica muito forte nos jovens, né? É muito forte essa característica de tu achar que consegue, que tá bem. Então, e a soberba traz a ilusão, a soberba traz a mentira, a gente se engana a nós mesmos quando estamos com soberba no coração, né? E aí vem aquilo que nós estamos falando aqui, que é a indiferença, que é a letargia, que é, né, a gente estar entrando numa fase, num processo de esfriamento espiritual.
Mas Deus, ele fala conosco, ele vem, ele diz, ele nunca vai deixar, o Espírito Santo nunca vai deixar a gente, né, se perder assim, numa boa. Ele vai vir e vai tentar, de alguma forma, e nós vamos estar conscientes disso. A gente dá um jeito, engana a consciência, mas de alguma forma há uma luz ali, uma faísca de consciência. Mas, então, para sair desse estado, aqui o Isaías vem e chega para elas e diz o seguinte: tremei, mulheres que estáis em repouso, e turbai-vos, vós que estáis tão seguras, despivo-vos e ponde-vos nuas e cingi com panos de saco os vossos lombos. Feri os peitos sobre os campos desejáveis e sobre as vides frutuosas, né? Quem está falando aqui? Né? Delas trocarem as suas roupas por pano de saco. O que ele está falando aqui? Delas, né, baterem nos seus peitos sobre os campos desejáveis e sobre as vides frutuosas, que é para se humilharem. Né? O que é o pano de saco na Bíblia? O que é eles jogarem cinzas, né, na sua cabeça? O que é eles vestirem roupas de silício ali? É símbolos, né, ali, materiais daquilo que tem que estar acontecendo lá no coração, que é a humilhação, que é, né, nós nos arrependermos. Se está vindo frieza, se eu estou me sentindo frio, se eu estou me sentindo, né, ali, não estou conseguindo orar mais, não estou conseguindo jejuar como eu jejuava, não estou conseguindo ler a Bíblia me causa sono, a Bíblia me causa tédio, né? O jovem é muito... se entedia, né? Muito fácil. A Bíblia me dá sono, a Bíblia me causa, né? Quando eu quero dormir, eu vou ler a Bíblia. Quando eu tô com como é que é, insônia, eu leio a Bíblia, que daí eu caio na hora, pego ali, leio o primeiro versículo e vou dormir. Né? Então, quando começa a acontecer essas coisas, meus irmãos, qual é o antídoto que Isaías e que a Bíblia vai falar em um monte de passagens, né? É a humilhação diante de Deus. É a humilhação, é a gente reconhecer, olha só, eu estou esfriando. Reconhecer, né, eu estou indiferente. Essa parte, sim, de reconhecer o problema, onde eu acho que é muito importante, porque quando a gente não começa mais essas situações como problemas, aí entra a soberba, porque a gente acha que está tudo bem. Então, enquanto a gente olhar que as situações que o irmão disse, né, sobre não sentir mais vontade de ler a Bíblia, de orar, de ir nos cultos, e a gente começar a achar isso normal, isso aí é um problema. E a gente tem que reconhecer a situação e pedir graça para Deus. Porque a gente não tem força em nós mesmos. Então, quando a gente tem esse sentimento que a gente não consegue mais buscar Deus, que a gente não tem mais aquele desejo, a gente tem que pedir força para Ele. Porque a nossa carne, a nossa natureza não quer buscar Deus. Então, quando a gente pede essa força para Ele com certeza vai nos responder. Porque é o desejo dele que a gente busca Ele. Então, eu creio que quando a gente começa a reconhecer esse problema, como o irmão disse, e deixar de lado o nosso eu e pedir para Deus misericórdia, para que Ele nos ajude, Deus com certeza vai nos dar graça. Porque essa é a vontade dele. E a gente está comentando ali, ali no intervalo, né, que... até foi tu que comentou daquela passagem de Gálatas, né? Isso. Que fala, vocês começaram no espírito e estão terminando na carne, né? Então, é exatamente essa situação aqui que está nos mostrando. Começa no espírito e vai entrando na carne. O que vai... A carne, ela tem a tendência de fazer com a gente. A carne quer nos enganar, ela quer mentir assim, se tu me aceitar, se tu viver em mim, né, a carne falando, tu vai ficar tranquilo, tudo vai dar certo, tu vai provar os prazeres da vida, tu vai ter alegria fácil, alegria, vai sobrepujar a alegria, tu vai ser a pessoa mais alegre do universo se tu, né, ceder a tua carne. É a carne vem nos falando isso aos nossos ouvidos, né. E o que acontece então? Ela quer nos convencer disso. E a tendência de quando nós entramos na carne é justamente essa. Nós vamos nos convencendo, né? E vamos repousando, vamos descansando. A gente não quer saber de batalha, né? A gente não quer saber de batalha espiritual. A gente não vai querer mais saber de esforço, de negar-se a si mesmo. A carne vai dando ali aquela anestesia na gente, né? E ela vai nos enganando, nos ludibriando. Mas é tudo engano, né? Tudo mentira. A luta continua,
os problemas continuam, aquele prazer fácil, ele vem fácil e vai fácil, ele vem e aí ele não funciona daquela forma que nós imaginávamos. A gente imaginava que provando ali o pecado, o prazer, o que ia acontecer com a gente ia ficar com aquela alegria eterna e ia ficar feliz pro resto da vida, mas isso não acontece. Não adianta, né? Porque a pessoa pode procurar, é incrível, a pessoa pode procurar preencher aquele vazio. Às vezes o jovem fica pensando assim, mas eu vou tentar por esse caminho. E vai e tenta preencher aquele vazio que parece que tem um vazio dentro da pessoa ali. E acaba indo por um caminho errado e se dando muito mal depois no final daquela trajetória. Inclusive a palavra é bem claro dizer, né, que os caminhos aparentemente são bons, mas no final são caminho de morte. Então a pessoa ela começa a querer olhar, querer preencher um vazio e acaba que indo por um caminho desgostoso. Mas não há nada melhor, irmão Diego e irmão Leonardo e irmãos que estão nos assistindo do que sentir a glória de Deus. Aleluia. Porque a glória de Deus, ela vai além daquele prazer que a pessoa sente no mundo. Ela vai além das drogas. A glória de Deus, ela vai além das melhores coisas que se possa imaginar que tem no mundo. A glória de Deus é incrível. Quando a gente recebe a glória de Deus assim na nossa vida, é como se nos transtornasse, pegasse-nos e nos levasse para uma dimensão assim que nós passamos a estar totalmente dependentes de Deus. É como se nós tivesse... É incrível. É praticamente inexplicável quando a gente recebe a glória de Deus. Então, por mais que o jovem queira, irmãos, tem moços que ficam pensando assim, eu vou por esse caminho aqui, será que vai dar certo? Será que lá na frente já vi muitos jovens falando assim, mas daqui de repente posso me desviar agora aqui. Voltar depois. Depois voltar, né? Curtir quando um pouco a vida. Todo baleado, volta. Aí fala assim, não, vou curtir a vida um pouco, né? De repente pra ver como é que é lá. Quando for humilhado pro diabo, depois volta. Mas não, irmãos. E muitos acabam que entrando por esse caminho, tentando, né? E digamos assim, tentando a sorte. Vai indo e morre ali na frente. E a alma vai para onde? Não teve tempo de voltar atrás. E outros voltam paralíticos, sentados numa cadeira de roda. Outros voltam com várias dificuldades. Casamento destruído. Traição, um monte de coisas que não prestam. Às vezes o pessoal volta adulto, já com filhos. Aqueles filhos têm aquela infância ali onde não conheceram a palavra, né? As experiências negativas também, né? Depois experiências negativas. Pra buscar Deus, fica aquele pensamento remoendo nele. Por que eu fiz aquilo? Então, tudo isso a gente tem que pensar quando a gente for sair fora da direção de Deus. Pra não sair, né? Pra não sair. Então, o prazer, como tu tá falando agora de Deus, né? O prazer, aquele momentâneo, passageiro, ele é muito pequeno perto da glória de Deus, né? A glória de Deus nos preenche completamente. Ela faz com que aqueles prazeres da vida que a gente tem, que são legítimos, eles até ficam melhores, né? Eles ficam até mais... eles ficam até melhores com a glória de Deus nas nossas vidas, né? Então, não vale a pena trocar pelos pequenos prazeres do mundo, né? Mas, aqui como nós estávamos lendo, qual é o antídoto para nossa indiferença? Para aquela coisa, nós estamos... E tem muita gente naquilo que a gente estava falando. Tem muita gente que está envolvida em atividades na igreja, que está fazendo um monte de coisas, mas não está sentindo mais a glória de Deus. Isso mesmo. Não está mais sentindo a alegria, né, do Espírito Santo. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Né, de você estar ali envolvido, você está ali fazendo aquilo, né, que tu sabe que é Deus que quer que tu faça aquilo ali. Tu sabe que Deus ele tem aquele plano, aquela atividade. Aquilo ali é Deus que te deu. Através da liderança, obviamente. Mas, muitas vezes, a pessoa tá ali, naquela envolvida, mas a glória de Deus não está no seu coração. Não está conseguindo. Isso é preocupante. É um estado, né, que vai aumentando a indiferença. Vai aumentando a letargia. E Deus está falando para nós que o remédio para isso é a humilhação. Né? Ele fala para aquelas mulheres que estavam seguras, né?
trocar as suas roupas por roupas de silício, por panos de saco. Então, nesse momento em que nós estamos nos esfriando, a gente não precisa cortar os pulsos. A gente não precisa, né, se desesperar. A gente precisa nos humilhar. Pegar e dizer, eu tô errado. E se eu continuar assim, não vai dar boa coisa. Não tô sentindo a presença de Deus. Alguma coisa eu preciso fazer a mais. Eu preciso me humilhar. Preciso ir para um jejum. Preciso orar. Preciso, né, rasgar o meu coração em oração diante de Deus, para que eu sinta a glória dele novamente, para que eu tenha comunhão com ele novamente, né? E a Bíblia é muito assim, enfática ao afirmar que a gente tem que voltar ao primeiro amor. Se isso não acontecesse, se nós ficarmos paralisados espiritualmente, estatizados, Deus não haveria, o Espírito Santo não teria dito que a gente tem que voltar ao primeiro amor. E isso Deus deixou escrito exatamente porque nós vamos esquecer, nós vamos esfriando, nós vamos ficando letárgicos espiritualmente, parados, paralisados, vamos ficando fracos espiritualmente, e vem uma onda assim de angústia, uma onda de medo, e vai travando a pessoa, vai travando, vai paralisando, e muitos irmãos, quando se dão conta, já estão lá na frente, quase que tarde demais para voltar. Então, a palavra de Deus está aqui para nos orientar que nós voltamos ao primeiro amor. Nós voltamos ao primeiro amor. Aquela alegria, irmãos. Irmão Diego, não sei, mas eu não sou daquela tipo de pessoa que fica pensando assim, mas aconteceu isso há alguns anos atrás. Saudosista. Assim. Não, é que é o que está acontecendo agora. É a geração de que quando a gente lê a Bíblia, e as lágrimas têm que rolar dos olhos, irmão. A gente não tem que ficar pensando assim, mas isso aconteceu antigamente, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Nós temos que ser do tempo que a gente vai ler a Bíblia e receba aquela glória de Deus tão poderosa, Deus da revelação, Deus da visão, Deus da coisa extraordinária. Nós temos que... Isso é voltar ao primeiro amor, irmãos. Às vezes aquela alegria do primeiro amor, de estar lendo a Bíblia, de estar buscando a Deus. Isso eu fazia há 5 anos, 6 anos atrás. Não, a gente tem que continuar fazendo hoje. Tem gente que diz assim, mas antes era assim comigo, e hoje eu já não consigo. Aí alguns pode ficar pensando assim, mas foi a experiência que está me tornando assim, são as coisas que eu estou vendo errada que estão me fazendo assim. Não, a gente tem que parar com isso, irmão, de ficar pensando que foram as coisas que deram errado, que as coisas que nós estamos vendo que está nos deixando assim como uma pedra estatizados. Não, tem que parar um pouco e dizer assim, não é bem assim. A gente tem que voltar ao primeiro amor todos os dias. Aquela alegria, aquele entusiasmo, aquela força que a gente tinha de buscar a Deus, aquela alegria que a gente sentiu ao ser batizado com o Espírito Santo, aquela coisa extraordinária que a gente nunca tinha visto antes no mundo, nem prazeres que nós tivemos no mundo. A gente tem que lembrar daquela sensação gloriosa, aquele poder de Deus, lembrar que Jesus foi morto por nós, crucificado, foi cuspido, foi humilhado, chicoteado, foi tantas coisas por amor de nós. Lembrar do dia em que nós éramos cheios e que nós fomos cheios do Espírito Santo, e ser agora, irmãos. A gente não pode ficar pensando, mas agora eu tô muito longe. A gente não pode pensar assim, irmão. Tem muito jovem que está pensando dessa forma. Eu era assim há 6 anos atrás, agora eu vou ter que começar. Tem que começar, se tiver que começar, recomece de novo. Aleluia. Mas não fique estatizado, pelo amor de Deus. É verdade, né? A gente tem a tendência de pegar... como a gente teve aquele sentimento naquele momento, daquela experiência, daquele tempo, né? A gente prende a gente prende aquele sentimento, a gente liga na nossa cabeça, né? Aquele sentimento que a gente sentia com aquela experiência lá, né? Com aquele momento, e a gente fica preso no passado. E pode até ser uma verdade, irmão Christian, que as coisas na tua vida, né? Atualmente não estejam tão bem quanto estavam naquela época. Pode até ser verdade que aquilo que está ao teu redor, seja lá onde for, né, até na igreja talvez você não concorde com alguma coisa, e pode ser uma verdade que aquilo ali não é como era antes, né? Talvez tenha decaído aquela qualidade daquela coisa. Só que aquilo ali não pode, né,
Pode ser uma verdade. Tá tudo errado ao teu redor, sei lá. Mas isso não pode, né, na nossa cabeça, não pode ser um motivo para nós desistirmos, né? Isso. Para nós ficarmos do jeito que estamos. Isso não pode. Deus, imagina só, a gente está diminuindo Deus. Será que Deus, ele é tão fraco, né? Ele é fraco ao ponto dele não conseguir fazer milagres, dele não conseguir fazer maravilhas na tua vida hoje, né? Dele não conseguir mudar mais teu coração? Será que Deus, ele não consegue mais de alguma forma te tocar, colocar alegria no teu coração? Não, né? Deus ainda consegue, ele é o mesmo, ele nunca muda. Então o problema está em nós, o problema é o nosso coração. E a partir do momento que nós reconhecermos e nos humilharmos, né, pode ser que a gente nunca mais consiga voltar a ser como antes. Mas a gente tem que se esforçar, né? A gente tem que lutar. Enquanto a gente estiver lutando, o Espírito Santo vai nos empurrando, né? Deus, ele vai nos empurrando. Aquele ali, ó, ele não é mais o mesmo, mas ele tá se humilhando. A Bíblia diz, né, irmão Diego, que aquele que é fraco tem que dizer eu sou forte. Tanto é que é praticamente impossível uma palavra, parece que ilógico, né? Aquilo que está escrito, que a pessoa tem que pegar uma enxada. Imagina, por que é feita uma enxada? Uma enxada para cavar. Todos os irmãos aqui conhecem enxada. E a Bíblia diz assim que a pessoa tem que pegar a enxada e transformar ela numa espada. Pegar uma foice que parece um anzol e transformar ela numa lança reta. Então, isso é praticamente impossível, mas é possível. E Deus está dizendo assim, Deus está falando isso exatamente que é para a pessoa lutar, né? A pessoa que está fraco tem que lutar, tem que dizer que é forte, tem que ter bom ânimo e lutando contra o mal, lutando contra as circunstâncias da vida que está por vir, ou que já está enfrentando nesse momento. O fraco tem que dizer eu sou forte e lutar. Não pode ficar parado. Deus, ele vai nos... talvez nunca mais a gente volte a ser o que era antes, tá? Talvez, não sei, Deus pode fazer que a gente fique até melhor, pode, e talvez não. Só que a gente tem que lutar, que o Espírito Santo, né, ele vai nos levando para frente. Mas, meus queridos irmãos, né, vamos dar uma pausa aí e vamos escutar mais um hino pela nossa irmã Prisca ali, que está aguardando ansiosamente. E vamos então, né, daqui a pouco mais estar de volta, atualizando aqui os nossos videologados e também concluindo aqui, né, a nossa meditação nessa palavra e continuando a programação. Glória a Deus. Aleluia. Vamos louvar o Senhor então. Não almejo nada que o mundo dá, pois meu coração deseja sem parar só a tua presença. Só a tua presença. Prata e ouro não se pode comparar. Nada que existe pode se igualar com a tua presença. Com a tua presença.
é a tua presença, é a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença, é a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença. Aleluia. Quando sinto uma brisa no meu rosto, que me levanta e me faz seguir de novo, é a tua presença. É a tua presença. Eu não saio, nem me mexo do lugar, se tu não fores comigo a me acompanhar, só com a tua presença. Só com tua presença. É a tua presença. É a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença, é a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença. Aleluia. Glória a Deus.
É isso aí, meus irmãos. Escutamos um hino pela nossa irmã Prisca, pela nossa irmã Samira, e agora o nosso irmão Christian aqui, ele vai estar atualizando os nossos videologados que estão conversando, né? Estão interagindo conosco através do chat. A irmã Axa também nos sauda com paz, oração e união. Temos mais alguns irmãos aqui participando, que eu não falei o nome no início da programação. A irmã Paola Henke está nos saudando também com paz, oração e união. Davi Oliveira, Esté Alves, a irmã Karine ali até comentou. Também nós temos a irmã Gianete, irmã Sandra, que está conosco nesta programação. A irmã Samara Souza. Nós temos também, vamos ver quem mais eu não falei, Bruno Soares, irmã Franciele, a irmã Laura, irmã Graziele Santos, irmão Kemuel Machado, Miriam Cardoso, acho que já falei, nos saudei os irmãos aí no início, irmã Rode Benacu, a irmã... os irmãos aqui já estavam participando conosco, os irmãos aí que não se pronunciaram, sejam bem-vindos a esta programação. E a irmã Karine até comentou aqui, irmão Diego, vou estar lendo aqui que a irmã Karine comentou. Quando passamos por essa situação que os irmãos estão falando, podemos ver aonde erramos e nos humilhar. Ver que dependemos de Deus para tudo. Não podemos estar confiantes em nós e no que nós já temos. Glória a Deus. É verdade, né? Então, acredito que ela estava se referindo àquela questão, né? A gente ir se esfriando mesmo estando em atividades, né? Então, acontece. Eu já passei por isso. E até mais de uma vez, né? A gente passa por isso, não é? A caminhada é longa. A tendência é que a gente passe várias vezes por isso. E o que nos resta é a humilhação. É a gente, né? Colocar a mão na consciência. É uma... que se diz, né? Isso. É uma... Simbólico, ato simbólico. Uma coisa que se fala, né? Um jeito de se falar. E o Espírito Santo, ele vai tocar na gente. De alguma forma, ele vai até que... A não ser que a gente desista, se apostate, né? Como a gente tá vendo, aprendendo sobre a apostasia. A não ser que aconteça isso, ele vai sempre dar uma faísca ali, né? Na nossa consciência, para que nós possamos mudar, nos humilhar. Nós estamos nos encaminhando, então... para o final da nossa meditação, né? Daqui a pouco mais temos aí também uma palavra de meditação, mas estamos concluindo essa meditação nessa palavra aqui, e a gente já viu sobre frieza espiritual, sobre a pessoa estar se esfriando gradativamente, e a pessoa tem que se humilhar, né? A gente também viu isso, e agora eu gostaria de ler aqui no versículo 15, né? Aliás, versículo 14. Porque o palácio será abandonado, o ruído da cidade cessará, o fel e as torres da guarda servirão de cavernas eternamente para a alegria dos jumentos monteses e para pastos dos gados. Então, se a pessoa continua, né, nessa frieza, nessa indiferença, vai ser... como se... vai dar as coisas erradas. É um agravamento, né? Incrível o agravamento espiritual que vai acontecer na vida de uma pessoa. Um agravamento. Assim. O palácio será abandonado. Então, aqui são metáforas, né? São metáforas que ele vai utilizando para nos mostrar que é algo terrível, que é algo ruim, que é algo que vai trazer prejuízo para a nossa vida, essa indiferença, essa frieza espiritual. Só que ele diz assim, ó, isso vai acontecer até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Glória a Deus. Né? Então, a tua dificuldade, o teu problema, né, essa indiferença, essa dificuldade de orar, ela existe até o momento e ela traz consequências negativas, ela traz prejuízos, ela traz... problemas para nós, irmão Marcos. Ela traz coisas negativas, ela tranca a nossa vida em algumas áreas, essa indiferença, essa mornidão espiritual. Mas isso é somente até o momento, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, aqui, Isaías 32:15. Né? Então,
a gente não pode ser, existe essa frase que estão usando bastante hoje em dia, que é negacionista. O que é o negacionista, né? Ele ouve falar de algo e ele nega. É que nem a pandemia, muita gente estava dizendo, né? Pandemia não existe nada, é tudo mentira. Até que começou a morrer as pessoas, né? Aí eles viram, não, então... Verdade. É verdade. Então, o negacionismo é a gente, né, querer negar uma realidade. Então, a gente não pode ser negacionista e dizer, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, né? E dizer não, né? Não, a gente tem que ser realista. É verdade, tá com problema, tem dificuldades, a gente esfriou, só que isso é até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Aleluia. Né? Glória a Jesus. Então, até que o Espírito nos toque, ele nos tome, ele nos fortaleça, vai estar essa situação de indiferença, meus irmãos. Então, a gente se humilha, a gente, né, vai buscar a presença de Deus, e Deus derrama o seu Espírito, irmão Cristian, sobre nós. Glória a Deus. Né? O interessante que fala aqui, irmão Diego, que o deserto vai se transformar em pomar. Olha só que coisa tremenda. A gente pode pensar assim, mas um deserto se transforma em pomar. É isso que acontece, irmãos, quando O que você... é um pomar, irmão Cristian, pra quem não sabe? É um lugar verde, um lugar onde tem plantações. É um Tem lugar maravilhoso. Muitas frutas também. Muitas frutas. São diversas frutas. Às vezes é uma fruta específica que é plantada neste local. Um lugar verde, um lugar bonito, um lugar onde tem pássaros. E um deserto, como é que é? O deserto é quente, areia, um lugar... É seco, né? Não Seco, tem, isso. Não tem plantas ali. Então, olha o que vai acontecer na vida de quem vai receber o Espírito Santo de Deus, irmãos. E esse deserto aí, tá se passando nesse momento, vai se transformar em pomar. É essa a figura que Deus utiliza aqui para mostrar o que vai acontecer nas nossas vidas. De um deserto se transformar num pomar. É praticamente impossível, mas não é impossível. Porque nós servimos a um Deus que tudo pode e tem seus meios para trabalhar em nossas vidas. É isso mesmo, né? Quando o Espírito vem sobre nós, o Espírito Santo de Deus, ele transforma, né, essa situação de indiferença em algo novo, em algo extraordinário. Então a gente tem que buscar a Deus, tem que se humilhar para receber o Espírito lá do alto. Então essa dificuldade, ela é só até o momento em que Deus age. É só até o momento em que Deus entra em ação, em que ele entra em evidência. E no versículo 16 diz o seguinte: e o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. E aqui diz no 17, e o efeito da justiça será a paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Né? Então a gente viu que aquelas mulheres que aqui representam o povo de Israel, ali no versículo 9, elas estavam seguras, estavam repousando. Deus chega para ela e diz, não, vocês estão seguras e repousando, né? Vocês estão indiferentes, vocês estão letárgicas, vocês estão esfriando o coração, mas vocês estão confiando nas coisas erradas. Né? E aí aqui nesse versículo ele diz que a justiça dele, ela trará repouso e segurança. Então veja que ele está fazendo, né, um contraste. Né? Antes ele reprova elas e diz, vocês estão seguras e confiantes, vocês estão seguras e em repouso. Né? E ele diz, não é para vocês estarem assim. E aí depois ele vem e diz que a justiça dele, né, trará segurança e repouso. Glória a Deus. Aí pode ser assim que, né, fica uma confusão, quem sabe a pessoa não entenda. Ele diz que não é para elas ficarem seguras e em repouso, e depois ele diz que a justiça deles vai trazer segurança e repouso. Né? Pode causar uma... mas o que é isso? Ele diz que não é para elas ficarem tranquilas. É uma contradição. E depois ele vem e diz que a justiça dele vai trazer segurança e paz. O que quer dizer isso, né? Justamente é que ele vai trazer o repouso e a segurança verdadeiros, irmão Cristian. Glória a Deus. Né? Aí que tá o ponto principal, né? Ele vai trazer, exatamente, é o ponto principal. Aquela alegria e segurança de quando nós estamos indiferentes, quando nós, né, nós estamos nos preocupando com as coisas de Deus,
ela é um peso, né? Ela é uma coisa... Aquela tranquilidade é uma coisa pesada já. Não É o uma que coisa Deus quer. pesada, né? É um paradoxo, é uma coisa contraditória também. Mas é aquela segurança na carne, né? Aquele repouso na carne. Ele é uma tranquilidade, a gente sente, né? Tranquilo se sente, mas é um peso espiritual, né? E que vai trazer consequências. Então Deus, ele quer trocar. Ele quer fazer uma troca, ó. Tu abandona essa tua segurança e esse teu repouso carnais, né? E eu te dou a justiça. E essa justiça de Deus que vem, né, através do Espírito Santo, ela nos traz o repouso e segurança verdadeiros, né? Eu lembrei aqui, irmão Diego, que a Bíblia diz que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Só que às vezes a gente acha que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis segundo a nossa vontade. Mas a Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis segundo a vontade de Deus. Não é segundo a nossa vontade, segundo o que nós queremos. É segundo a vontade de Deus. E isso aí é tremendo. Isso aí é algo extraordinário. A forma que... O que é realmente estar em paz. O que é realmente estar em tranquilidade. É onde Deus quer. É a forma que Deus quer. É o jeito que Deus nos molda para nós chegarmos até o ponto ideal. É verdade, né? Então, a gente tem uma ideia daquilo que é repouso, segurança, aquilo que é bênção, né? E Deus tem a própria ideia dele, tem a própria visão dele. Então, às vezes, se choca e ele quer fazer uma troca. Ó, tu me dá aquilo que tu, né, acha que é bom e eu te dou o que realmente é bom, né? Glória a Deus. E ele diz o seguinte também, no versículo 18 e 19. E o meu povo habitará em morada de paz e em moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso. Ainda que caia Saraiva e caia o bosque e a cidade seja inteiramente abatida. Né? Então, aqui ele está dizendo, ainda que caia Saraiva, mas tu vai estar seguro. Tu vai estar, né, habitando em segurança e em repouso. Se tu aceitar a paz, a segurança e o repouso que vem de Deus. Né? Então, que coisa maravilhosa é a palavra de Deus. Né? Ela está dizendo, ó, deixem de ser seguros e de repousar em vocês mesmos, na indiferença, né, não dando importância para as coisas de Deus, e venham, né, se humilhando, buscando, né, se aproximando de Deus, venham, se humilhem, e aí vocês vão ganhar o verdadeiro repouso, vão habitar em um lugar que mesmo que caia Saraiva, mesmo, né, que venha tribulações, mesmo que venha uma pandemia, irmão Cristian, né, irmão Marcos, mesmo que venha a pandemia, a gente vai estar seguro, mesmo que venha aí os coronas, vírus e outras coisas, a gente leva a sério, né, eu levo muito a sério, eu não acho que é coisa da mente dos conspiradores, e é uma coisa que tá aí, tá real, é verdadeira, só que a gente tem que confiar em Deus, né? A gente tem que habitar seguramente em Cristo Jesus, irmão Christian. Glória a Jesus. Mas, queridos irmãos, né, estamos aí nos aproximando do término do programa e nós ainda temos a mensagem, né, de meditação aqui para nós escutarmos nessa noite. Claro, a gente já vinha meditando na palavra de Deus, né? A gente já vinha aqui meditando sobre Isaías 32, mas temos aqui um irmão escalado, então, que vai também nos compartilhar mais uma palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é aquela coisa, né? Tem a refeição e depois tem a sobremesa, tem o cafezinho. Isso aí, então, a palavra de Deus, quanto mais alimentados nós ficaremos, né? E ela não é que nem a comida humana, né? Que ela nos causa males se nós continuarmos comendo. Não, a palavra de Deus, quanto mais nós nos alimentamos dela, né, ela vai nos fortalecendo, ela não destrói, muito pelo contrário, né, ela vai nos curando até mesmo, vai nos transformando. Né? Então, nós vamos para a palavra de meditação nesse instante, juntamente com o nosso irmão Marcos Leonardo.
Glória a Deus pela palavra que o irmão Christian, o irmão Diego estavam comentando. E agora vamos para uma breve meditação que eu creio que Deus vai continuar falando conosco nessa noite. Peço para que os irmãos abram no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, versículo 4, até o versículo 9. Glória a Deus. Glória a Jesus. Primeiro livro dos Reis. Capítulo 19, versículo 4 ao 9. Vamos estar lendo alguns versículos e glória a Deus. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou-lhe e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras, em brasa e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e disse: Que fazes aqui, Elias? Glória a Deus. Meus irmãos, irmão Christian, irmão Diego, eu gosto muito dessa passagem, gosto em si de toda essa história, conta a história do profeta Elias, e eu reli muitas vezes, mas agora lendo com os irmãos eu comecei a reparar uma coisa que nem eu tinha reparado ainda. Glória a Deus, que nós vemos aqui quando Elias ele foi pro deserto, depois de Jezabel ter acusado ele, falou que ia matar ele, já tinha basicamente anunciado a morte dele, ele acabou sendo um pouco amedrontado, ficou com medo e acabou fugindo para o deserto. E ele caminhou um dia e ele veio e se assentou debaixo de um zimbro. E por causa, ele estava com tanto medo, irmão Christian, ele estava com tanta angústia dentro dele que ele pediu a morte. Ele chegou ao ponto de pedir a morte. Hoje o nosso irmão Facundo, ele trouxe exatamente isso, que quando a pessoa está no extremo das emoções, já está abalada em todos os pontos da vida dela, ela chega no ponto máximo que é o suicídio. E Elias, ele chegou nesse ponto, que ele chegou ao ponto de pedir a morte para o Senhor. E nós vemos que depois de tudo isso, né, ele fala que ele não é melhor que os pais deles, ele falou que ele deitou e dormiu, e um anjo tocou nele e disse para levantar e comer. E eu vejo aqui, meus irmãos, que quantas vezes Deus, depois que a gente passa por uma prova, uma luta, ele chega diante de nós, mesmo com nossas falhas, e ele nos dá uma nova oportunidade. E essa oportunidade a gente pode aproveitar ou jogar fora. E Elias, ele jogou fora porque na primeira vez ele não deu atenção à voz de Deus. E nós vemos que depois, na segunda vez, que ele veio de novo, o anjo, né, e ele deu a comida e água pro profeta beber, nós vemos que ele ficou um pouco mais forte, né, ficou um pouco mais revigorado na terceira vez também. E com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias. Caminhou 40 dias e 40 noites, só com a força daquela comida. Eu não sei ao certo dizer se nesse meio tempo ele ficou em jejum, porque eu não disse se ele se alimentou depois, mas disse que por 40 dias ele caminhou. Então nós vemos, né, que nesse ponto da vida de Elias, quando Deus chega para ele, dá essa nova oportunidade, mesmo com os medos, mesmo com as falhas dele, e Deus se apresenta para Elias e diz: Elias, vamos. E ali na terceira vez, ele diz assim: levanta-te e come, porque o teu caminho é sobremodo muito longo. Era muito longo a jornada do profeta. E nós vemos que quando ele chega e fala isso para ele, e ele se alimenta e tem um pingo de esperança na vida dele, e ele vai 40 dias e 40 noites, nós vemos que mesmo depois dessa grande vitória que Deus deu para ele, o que ele fez? Ele entrou numa caverna. E quando ele entrou nessa caverna, depois que entrou nessa caverna, o que nós podemos puxar para nossa vida de hoje? Muitas vezes, irmão Diego e irmão Christian, Deus nos dá vitórias, que só Deus para nos dar vitórias em coisas conosco mesmo, coisas que nós mesmos temos que vencer. E depois dessas batalhas, a gente acaba ficando um pouco indiferente, né? Acaba relaxando um pouco. Caminhamos 40 dias, 40 noites, caminhamos com Deus, pensamos em Deus, mas nós acabamos esquecendo aquilo que Deus fez. Como o irmão Cristo também comentou sobre o primeiro amor, a gente acaba esquecendo o primeiro amor e entrando numa caverna espiritual.
E o ponto que eu quero chegar nessa noite é sobre essa caverna espiritual. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus com nossas misérias, com nossas fraquezas, e pedimos para que Ele nos ajude. Mas muitas vezes a gente não se volta de todo o coração. Muitas vezes nós até pedimos força para Ele, como a gente comentou, para Deus nos dar graça e força. Mas a gente não se volta a Deus de todo o coração. Elias, naquele momento, ele aceitou a comida do Senhor, ele aceitou aquela força que Deus deu para ele. Mas logo em seguida a gente vê qual foi a atitude dele de entrar de novo na caverna. Aos nossos olhos, né, a gente olhando aqui, é muito fácil dizer que o certo é ele ir e não entrar em mais nada, não ter mais nenhuma tristeza. Mas não, ele vê que Tiago disse que Elias era um homem semelhante a nós. E é importante ver isso porque a gente acha que é alguém que é muito usado por Deus. O nosso pastor presidente comentou algo sobre isso, que ele disse que quanto mais a pessoa é usada por Deus, mais as pessoas que estão ao redor dela vão pensar assim, essa pessoa não precisa de ajuda, essa pessoa não precisa de força, não precisa de uma palavra de conselho. E essa pessoa que é muito usada por Deus, as pessoas que estão ao redor dela, não entende que as pessoas têm as carências, têm as necessidades, que é como todos nós, ninguém é um ser totalmente imbatível. Todos nós temos nossas falhas e nossos erros. E Elias, a característica de Elias que me chamou muita atenção, que ele era super dependente de Deus. Mesmo com as falhas dele, ele reconhecia as fraquezas dele. Ele reconhecia que ele disse que não era melhor que os pais dele. E eu vejo isso, aplico muito isso na minha vida também, irmão Diego, porque nós temos que ser 100% dependentes de Deus. Eu falo agora com os irmãos com muito medo, com muito tremor, mas eu falo na dependência de Deus e eu estou aqui na dependência do Espírito de Deus para falar algo para os irmãos que estão nos assistindo. E eu creio que todos nós somos assim. O crente verdadeiro, o crente que vai subir para o céu, que vai ser arrebatado, ele tem que ser assim, totalmente entregado a Deus, sem empreendimentos. Eu posso, minha força, meu braço consigo, eu estudei, eu tenho capacidade. E a coisa que eu vejo que mais triste, quanto mais a gente estava comentando sobre a soberba, né? Quanto mais a gente tiver esse sentimento no nosso coração de que a gente pode, de que a gente consegue alguma coisa, menos a gente vai conseguir alcançar. Eu ouvi uma coisa assim que era muito forte, que dizia assim, quanto mais alto a gente chega, mais, quando a gente cair, maior vai ser a queda. Verdade. Então, quanto mais a gente tiver esse preparo, tanto de estudo como até mesmo espiritual, nós podemos estar muito fortes. Mas no momento quando a gente achar que aquilo que a gente faz já não é Deus que faz por nós, mas sim nós, quando a gente chegar nesse nível espiritual, quem sabe já pregando, quem sabe até fazendo alguma coisa na casa do Senhor, no momento que a gente cair em pecado, no momento que a gente cair em alguma falha, vai ser tão prejudicial que a gente pode até se desviar. Porque aquele peso espiritual, tu tá lá se entregando a Deus e tu acaba assumindo aquilo pro teu coração e tu acaba falhando, tu acaba errando. E glória a Deus, e eu vejo aqui que Elias tinha essa característica, a dependência de Deus. Tudo que Deus falava para Elias, Elias cumpria. Elias não falava assim, quando Deus mandou para ele ir lá para viúva de Sarepta, ele não disse assim, mas Senhor, né, deu as desculpas dele. Ele não era alguém que resmungava, que lutava contra Deus. Ele era totalmente entregue a Deus. Eu creio que não somente os jovens, mas todo o nosso ministério pode tomar a decisão no coração de ser totalmente dependente de Deus, ligado a Deus. Aleluia. Sem ser prendido a nossas próprias forças, nossos próprios sentimentos. E eu acho que eram essas palavras que eu gostaria de falar. Não sei se os irmãos querem acrescentar alguma coisa. Boa essa palavra. Glória a Deus. A gente vê como ela se conectou, né, com as coisas que a gente estava falando, né? Como o Espírito Santo de Deus, ele testifica, né, em todas, com os irmãos, né, em nós, que trouxe uma mensagem diferente, que é de Elias, né, mas falou sobre a frieza ali, sobre a soberba, vários pontos, né, em que nós tínhamos comentado antes. Mas, queridos irmãos, estamos chegando ao término da nossa programação, quase lá, né? Ainda faltam alguns minutinhos. E nós vamos aproveitar, irmão Cristian, esse momento para fazermos uma oração, né? Às vezes a gente acaba estourando tempo ali e tem que orar correndo. Hoje não, hoje a gente vai orar, né? Hoje temos tempo. Tranquilamente. Glória a Deus. O irmão Rodinaldo, da Rama da Videira, está falando assim, glória a Deus, dependência de Deus é uma chave de vitória na vida espiritual. Glória a Deus. É verdade, né? A gente não é nada, somos pó, somos miseráveis. E Deus é que faz tudo. Deus na frente, né? Como diz aí a hashtag, né? Da Juventude Restauração. Vamos orar nesse momento, irmão Cristian. Tem mais alguém para
alguém para atualizar? Irmão Gabriel Fernando, que chegou aqui, irmão Rodinaldo Goulart, né? Amém. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Nós vamos orar nesse momento por todos aqueles que pediram oração. Tinha alguns pedidos ali que a gente viu, alguns pedidos de oração. A gente já vai incluir aqui na oração os pedidos do chat. Os irmãos, e vamos orar também, irmão Christian, para que o nosso coração seja avivado, né? Para que o nosso coração ele saia da indiferença. Se tem alguém indiferente aí nos escutando, nos assistindo, glória a Deus. Vai ser avivado em nome de Jesus. Vai ser avivado em nome de Jesus. Vamos lá. Oh, glória a Jesus, Senhor dos Exércitos, em Tua presença, nós te exaltamos por essa oportunidade, Deus, por Tua misericórdia em nossas vidas, por esta programação, Senhor amado, nós te clamamos, por Senhor, este e oramos irmão, por Senhor cada um Deus, dos videologados, tendo Senhor. esta oportunidade, Cada um, nós Senhor, estamos que aqui propôs também, nesta Senhor, noite, ouvindo a Tua Senhor, palavra, ser totalmente dependente do Senhor, ser totalmente, Pai amado, na dependência do Senhor, amado, pela Tua palavra, venha servir com nós. Não se despede de nós, Jesus, nesta noite, amado, te clamamos, Senhor. E nós não viemos de pessoas indiferentes, Senhor, mas pessoas comprometidas contigo, pessoas comprometidas com a Tua palavra, Senhor. Nós clamamos a Ti, cruz enferma, liberta, Senhor, opera a Tua glória, Senhor, a Tua glória vem impactar as nós destruímos qualquer arma causada do inimigo, Senhor, venham ser curados, que as causas, Senhor, venham ser solucionadas, Senhor, para a glória de Jesus, Senhor amado, que o Teu poder, Senhor, e clamamos a Ti, Senhor amado, agora, Senhor, derruba as barreiras, mundo espiritual. Orabacanto, oraiaxarabarraia, em nome de Jesus, Senhor amado, realiza a Tua vontade. Em nome de Jesus, Senhor amado, nós te clamamos, Senhor. Opera algo sobrenatural, Senhor amado, faça, Senhor amado, a Tua vontade nesta noite, Jesus. Senhor Deus amado, nós chegamos à Tua presença, Pai amado, que o primeiro amor não se retire de nós, que o primeiro amor não se retire de nós, mas que o Teu Espírito, Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, esteja vivo em nossas vidas, Pai, até o dia que o Senhor irá buscar a Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, Pai amado, nós destruímos toda a arma causada por inimigo e nós cremos na vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Senhor Jesus. Deus, em nome de Jesus. Aleluia. É isso aí, queridos ouvintes. Estamos chegando ao final, então, nessa programação. Que Deus abençoe os queridos irmãos e até uma próxima, se Deus quiser. Glória a Jesus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe.